Mas meu filho é tão Flamengo que dói. Eu estou vendo o Cláudio ali também. Eu não entendo nada de futebol, mas eu acho que eu não sou Flamengo, não. Flamengo ganhou, Cláudio? Hã? Ah, esses fogos aí deve ser alguma coisa. João Pedro deve estar na sofrência. Mas amém. E nós estamos aí num momento assim meio agitado, um momento de decisão. E eu já vivi assim vários tempos políticos na minha caminhada. Eu já vi presidente eleito morrer e o vice assumir. Eu já vi presidente ser cassado, impeachment de presidente por 2 vezes. Eu já vi presidente ser preso. Mas eu nunca tinha visto uma política tão confusa como essa. Tão questionada e questionadora de tantos. E um momento muito tenso. Um momento de que muita gente não está vivendo uma direção assim, mas uma massa ilusória de, enfim. Mas essa história não vem de hoje. A política do Brasil, eu tenho 16 anos que eu entendi o reino espiritual. Eu tenho 20 anos que eu aceitei Jesus. Mas eu tenho 16 anos que clamo, compreendendo o reino espiritual pela nação brasileira. 16 anos que eu oro pela bandeira, aonde eu vou eu levo em atos proféticos. Porto Seguro, Israel, congressos em Belém. Sempre, eu tenho autoridade, quando eu coloco, coloquei bandeira do Brasil em cima do púlpito, independente de eleição ou não. Nós sempre fizemos atos proféticos com a bandeira, já ministrei sob ordem e progresso. E eu quero dizer que nossa pátria é verde e amarelo, independente do teu partido político. Independente de quem você vota ou não, nós temos que honrar a nossa pátria. Então nós precisamos ter cuidado. Como a pastora Marcela ministrou aqui. Nós somos brasileiros. Diga, eu sou brasileiro. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós estamos pensando, de que maneira nós estamos agindo. Porque independente, minha irmã e meu irmão, em quem você vota, você tem que defender, você é brasileiro. No dia que eu negar a minha etnia, eu estou rasgando a minha identidade de cidadão. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Eclesiastes. Mas eu tenho me entristecido com tanto ódio. Não combina com o coração de um crente. Eclesiastes 10. Eclesiastes 10 diz assim, todos acharam? Quero que a igreja fique bem atenta, eu vou ser breve.
As moscas mortas fazem com que o óleo do perfumista se corrompa e produza mau cheiro. Da mesma forma, um pouco de tolice pode fazer o conhecimento perder todo o seu valor. O coração do sábio se inclina para o bem e o direito, mas o coração do insensato para o mal e o injusto. Mesmo quando tenta andar pelo caminho, o nércio demonstra que não tem o mínimo de sabedoria, o nércio sem conhecimento. Se o espírito, a ira de uma autoridade se levantar contra ti, não abandones o teu posto, porquanto a calma evita grandes erros. Há, todavia, outro mal que observei debaixo do sol, um erro cometido pelos que têm o poder de governar. Tolos são guindados e cargos importantes, enquanto os ricos e cultos são assentados em lugares inferiores. Tenho visto servos cavalgando e príncipe andando a pé, como se fossem servos. Quem cava uma cilada, cairá nela. E quem derruba um muro, uma cobra o morderá. Esse texto, ele é muito contundente aos nossos tempos, é contemporâneo. É que ele fala de uma mosca, se ela cai num recipiente. Se você cai uma mosca dentro do teu feijão, você vai comer ele? Você joga fora. Se cai uma mosca na tua comida, e ele diz que assim, lá em Coríntios diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Tem coisas, irmãos, que estraga a nossa vida, a nossa decisão. Aqui ele diz que a tolice, ela pode estragar uma história, estragar um casamento, estragar uma amizade. Quantas vezes nós nos pegamos com atitudes tolas? Nós, às vezes, não aceitamos uma correção. Nós, às vezes, temos inserido na nossa subjetividade tolices. E ali nós criamos aquilo como uma crença e vivemos aquilo como a nossa verdade. E somos impedidos de avançar, e somos impedidos de conquistar. Como fomos ministrados aqui, para mim ser próspero eu tenho que plantar. Plantar o quê? Essa madrugada eu tive uma revelação de 3 altares sendo levantados. Um altar de deuses, um sendo alimentado, queimando dinheiro. Espírito de Mamon. Era queimando dinheiro. E eu dizia, nunca se ouviu falar que fosse queimado dinheiro para um Deus. Queimado dinheiro literalmente. Um outro Deus recebia oferendas de ouro. Patrimônios eram colocados nos pés daquele principado. E o outro era consagrado com animais. Esses altares têm sido levantados. E não é por uma força de pensamento que a igreja, que o povo de Deus destrói. Nós estamos vivendo dias que a igreja precisa estar atenta
em oração, jejum, pelos filhos, pela família. Nós precisamos, eu tenho lutado para a igreja entender esse propósito de oração. Eu tenho lutado para a igreja entender que ela precisa estar em unidade. Quando a coisa está ruim, o povo grita logo pedindo oração. Mas não querem ter uma vida de prevenção. Não se previne com o poder da oração, do jejum. E sempre Deus nas revelações diz: só será destronado com jejum e oração. A igreja precisa acordar para muitas coisas. O Brasil foi sendo tomado, quando alguém diz, vamos orar pelo Brasil, eu digo, eu já oro todo dia há 20 anos. Precisamos ter uma vida de perseverança, como nós somos ministrados aqui na quarta-feira. Perseverança e fé para um resultado positivo. Não é aglomerar e ir para a rua achando que, ei, as nossas conquistas, às vezes, é na caverna. Eu posso até celebrar na rua, mas as conquistas é joelho e oração. Eu posso até celebrar. E é que ele diz que o coração do sábio inclina para o bem e o direito, mas o coração do insensato para o mal e o injusto. Quantos coração maus, desejando o mal, desejando a morte. Ah, mas ele não presta. E você, pior ainda, que está desejando alguma coisa mal para alguém. Eu quero dizer para a igreja que o que você deseja para o seu vizinho é o que vai lhe acontecer. Que o que você deseja para o seu pior inimigo é o que vai acontecer. Diga amém. O que é que você está desejando para o seu vizinho? O que você está desejando para o seu adversário político? Diga, o que eu desejo vem sobre mim. Tenho muito cuidado, irmão. Eu ando muito cautelosa com meus pensamentos. Jesus não morreu só por você, chique. Jesus morreu por aquele pior bandido estuprador que está lá no presídio. Meu desejo é para Deus o libertar. Deus sarar a terra. Diga assim para o seu irmão, o que você deseja é o que você vai colher. Cuidado, irmãos. Aí ele diz aqui, sabe o quê? Ah, pastor, eu não concordo. Então discorda da Bíblia. Então discorda da palavra. Ele diz, o insensato multiplica as palavras. Não, perdão. Verso 3. Mesmo quando tenta andar pelo bom caminho, o nécio demonstra que não tem o mínimo de sabedoria. Pastora, mas é muito difícil desejar o bem para quem me deseja o mal. Eu sei que é. Mas quando eu entendo o princípio do Senhor, pode doer, mas eu estou ali, desejando o bem. E ele diz assim, se o Espírito, a ira de uma autoridade se levantar contra ti, não abandones o teu posto, porquanto acalma e evita grandes erros. Eu não quero mais nem saber. Ele diz, permanece. Se alguém te irritar, permanece no teu posto. Permanece no teu lugar. Vai chegar o momento que quem vai te honrar é o Senhor. Amém? Tira a mágoa, o ressentimento, o ódio. O que você está desejando para o próximo? O que você está desejando? Que ele caia,
vai acontecer com você, meu irmão. Porque tem aquela particularidade, eu quero é que ele se ferre. Cuidado. Cuidado. Permaneça. Isso é tratamento para nós, igreja. Há, todavia, outro mal que observei debaixo do sol. Um erro cometido pelo que tem o poder de governar. Tem coisa que a gente olha assim de papéis invertidos. Desvio de função, como diz. Tolos são guinhados a cargos importantes. Chega às vezes em determinado lugar, tem uma pessoa que não tem nenhum conhecimento para estar naquele lugar. Mas ele está ali. Aí você olha e diz, eu tenho que me submeter a alguém. Mas isso nós temos visto. Papéis invertidos. Enquanto os ricos e cultos são assentados em lugares inferiores. Enquanto pessoas que eram para estar no poder, que eram para estar governando, talvez está no chão, está no... Mas chegará um tempo que se você estiver posicionado como Deus quer, Deus tem lugar de honra para a igreja. Mas eu preciso entender e semear. O que é que você está semeando? Pergunta assim para o seu irmão. O que é que você está semeando? Não é pensamento positivo não, irmão. E nem ficar colocando comentário em rede social, não. É com atitude. É muito bonito. Esses dedinhos aqui, uma mente, ela fala tudo. O que é que você está semeando? Você está semeando o quê? Destilando veneninho? Semeando o quê? Nós vamos ter um relato de uma história de um homem chamado Mardoqueu, lá em Esté, tio de Esté. Mardoqueu foi um homem que lutou pelo povo, brigou pelo seu povo, brigou. Ele foi para a conquista. Ele teve atitude, ele era líder de um povo, tio de uma candidata à rainha. E ele estava ali. Quando ele falou para Esté, ei, tu não está aí por acaso não, tu está fazendo o que aí? Tem gente que assume um posto e não faz nada por ninguém. Tem gente que está numa posição de honra e ele não faz nada para ninguém. O que você está fazendo aí? Se você não fizer alguma coisa pelo povo, o Senhor vai te tirar desse lugar e levantar outro. Às vezes você está num lugar e Deus tira, te coloca e coloca outra pessoa no seu lugar. Mardoqueu falou isso para Esté. E ela arriscou. Ela se arriscou e disse, eu vou falar com o rei. Mas havia um homem que começou a ter despeito, chamado Amã. E disse, esse homem não pode, eu vou matar esse homem. Eu vou destruir. E ele lá. E Amã, ele defendeu, ele tirou o rei da morte. Tinham programado a morte do rei. E ele mandou avisar para o rei que tinha ido envenenar a comida do rei. E o rei, um belo dia, teve um sonho, acordou, talvez igual a mim nessa madrugada, e ficou a pensar. Chamou os eunucos lá e disse, leia para mim as crônicas.
E tinha um relato de que um homem chamado Mardoqueu tinha livrado o seu pai da morte. E ele mandou chamar Amã, o seu comandante, o segundo homem depois dele, e disse: o que fizeram para Mardoqueu? Nada. Chama Amã aqui. O que você daria para alguém que tivesse uma atitude plena? Ele disse: eu daria a roupa melhor, eu vestiria a roupa do rei nele, colocaria uma coroa, desfilaria com ele por toda a cidade, colocaria um anel sobre o dedo dele, no dedo dele. E ele disse: você vai fazer isso. A morte de Amã, de Mardoqueu, já estava preparada. Existia uma forca já de 15 metros para destruir. E ele disse: você vai pegar Mardoqueu e vai colocar ele nessa posição do mesmo jeito que você me descreveu, e vai andar sobre as ruas. Eu quero lhe dizer que quando você se posiciona, ele estava sentado na porta do palácio, esperando a libertação daquele povo. E quando Amã olhou e disse: não sou eu? Um dos companheiros do rei disse assim: ele tem uma forca preparada para Mardoqueu. O rei disse: essa forca é para Amã, porque o que ele desejou para Mardoqueu foi o que aconteceu com ele. As vestes de Amã passou para ser de Mardoqueu. A casa, os bens. Porque Mardoqueu, ele se posicionou. Esté disse: ei, levanta um jejum e uma oração, e 3 dias, porque vai movimentar os céus. Eu quero dizer que quando nós nos posicionamos com o nosso coração, com atitude de ação de graça, sem destilar veneno, Deus nos honra. Aplauda ao Senhor. Deus muda a história. Tem pessoas aqui precisando mudar a história, que o inimigo não está nem aí para ele, ele está ali, ó, guerreando contra alguém que nem lembra dele. Ei, tira o ressentimento do teu coração. Deus nos conhece. Arranca esse desejo de destilar veneno contra alguém. Isso está te prejudicando. Deus, nesta noite, está trabalhando na vida de pessoas aqui. O que eu desejo para os outros é o que me acontece. Tem pessoas que desejam mal para o filho do outro. Cuidado. Você tem filhos. Pessoas que fazem comentário miserável contra a vida de alguém. Eu tenho medo. O que eu desejo para alguém é o que me acontece. Existe um outro homem chamado Davi. Enquanto Davi foi ungido, 20 anos, Davi correndo com medo de Saul. Enquanto Saul estava no seu belo palácio, dormindo com todas as suas regalias, comendo e o reinado todo dele, Davi estava nas cavernas de Adulão, nos desertos. Ele já tinha sido ungido rei. Enquanto ele estava ali, ele não queria vingança. Davi teve várias vezes a oportunidade de... Davi era o maior guerreiro, ele sabia lutar e destronar qualquer inimigo. Mas no coração dele, ele disse:
não tocarei em ungido. Era uma autoridade. Aqui diz que quando uma autoridade, quando alguém, fique na tua posição, sem ódio. Chegou um momento que não foi Davi, não tem um momento Davi destilando veneno. Ele dizia que o meu Senhor venha entender. Era guerra política. Era guerra de poder. Mas quando eu quero vencer, eu me posiciono com o coração em ação de graça. Por que eu tenho buscado? Porque eu vejo ressentimento de ódio em alguns corações. Ei, não perde tua bênção não. Não vale a pena. Semeie. O que você está semeando? Você está semeando o quê? Você está semeando, eu quero um aplauso, porque tem muita gente dormindo. Será que a pregação está tão ruim? Tá bom? Ei, o que você está semeando? Sai do Face, sai do WhatsApp, igreja. O que você está semeando? Chegou um momento que todo Israel gritou. 7 anos Davi foi rei em Hebrom. Após 7 anos ele reinou sobre todo Israel. Reinou por 40 anos, até a sua velhice. Mas ele se posicionou sem ódio, lutando, guerreando. O que você tem plantado? Eu peguei essa palavra maravilhosa da oferta. O que você tem semeado é a tua colheita. Não fique resmungando. Amado, essa semana eu fui tratada. Nós estamos lendo Provérbios. Mas Deus está. Quando eu vejo, eu digo, ei, volta. Volta e limpa teu coração. De pequenas coisinhas. Eu perder meu tempo, perder minha bênção. Não, eu luto, eu choro, eu guerreio por uma causa, mas com o coração livre. Porque eu estou guerreando por uma causa, eu tenho que ter ódio? Eu tenho que estar decretando o mal para alguém? Não, os céus estão livres, Deus sabe. Levanta as saias, Senhor, da minha família, do presidente, do prefeito, dos pastores. Livre, meu irmão. Sem politicagem no meu coração. Se Deus olhasse, você não fez tudo certo e nem faz tudo perfeito. Então nós estávamos tudo morto aqui. Tinha ninguém aqui já. Fosse pelo nosso pecado de hoje, eu não estava aqui, mas nem aqui. Você não pecou hoje, santo. E Davi, chegou o momento que para Saul foi tão difícil, que ele disse, não, me mata. O servo dele disse, não, meu senhor, não vou lhe obedecer. Ele se matou, se suicidou com a própria espada. Porque o orgulho e a soberba dele não suportou ver Davi no trono. Deixa Deus trabalhar, meu irmão. Não foi Saul, não foi Davi, o próprio Saul. Aqui diz que não abandones o teu posto, porquanto a calma evita grandes erros. Todavia outro mal que observei, ele diz, quem cava uma cilada cairá nela.
Mas eu não crio cilada, mas às vezes está ali, ó, ciladinha no coração. Cuidado. Cuidado com o teu coração, não vale a pena, fique em paz. Acalma teu coração, ele diz: não abandones o teu posto, porquanto a calma evita grandes erros. Outra pessoa que não precisou, Elias. Jezabel fez tão mal para Elias, mas tão mal que ele quis a morte. Ele não comeu, ele foi para a caverna. Mas em nenhum momento ele destrona, fala, ele lutou contra os deuses malignos, mas ele não mexeu com a Jezabel, deixou lá. E o espírito de Jezabel atormenta muita gente até hoje. Ele saiu fora, foi para a caverna, ficou só, buscou a direção de Deus, quis morrer. Chegou um momento que Deus levantou uma autoridade chamada Jeú. E Jezabel sabia que aquela autoridade iria com ela. A palavra diz que ela pintou os olhos, se arrumou e ficou aguardando. Jeú chegou. E ali um servo dele disse: empurra a Jezabel daí, quem tiver coragem. Não foi Elias. Elias se posicionou, ele não saiu da presença do Senhor. E a palavra diz que Jezabel morreu. E foram atrás dela, porque ela era rainha, para enterrar, porque filha de rei, rainha não poderia estar como indigente. O profeta Elias tinha profetizado que os cães comeriam Jezabel. E só para você entender, eu quero ler, porque é uma história muito estranha. Segunda Reis, Segunda Reis, Segunda Reis 9, verso 30 diz assim: e em seguida Jeú partiu para Jereel. Assim que Jezabel tomou conhecimento disso, pintou os olhos, fez um penteado e ficou observando de uma janela do palácio. Quando Jeú passava pelo portão, ela gritou: está em paz, Zirim, assassino do teu próprio senhor? Ele ergueu os olhos em direção à janela e bradou: quem dentre vós está no meu lado? Há alguém? 2 ou 3 eunucos se inclinaram para ele. Então ordenou ele: lançai-a abaixo. E eles imediatamente atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos que o pisotearam. E a seguir entrou Jeú, e depois de ter comido e bebido, ordenou: ide ver aquela maldita e dá-lhe sepultura, pois é filha de rei. Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Voltaram para contar isso a Jeú, que ele declarou: esta é a palavra que Iavé falou por meio do seu servo Elias, o tesbita, no campo de Jereel.
Os cães devoraram a carne de Jezabel, e os seus restos mortais serão espalhados em um terreno em Jezreel, como um esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de identificar. Esta é Jezabel. Então eu quero dizer aqui, igreja, o inimigo, quem vai? Ah, pastora, essa é uma palavra de vingativa? Não. Eu quero dizer que Deus toma a tua causa e Ele vai guerrear se você deixar. Enquanto você estiver destilando veneno, Deus deixa você colhendo o que você está desejando. Te mantenha num posicionamento. Não deseje o mal para ninguém. Para ninguém. Cuidado com seu coração. Nós precisamos compreender que nós só vamos ter autoridade para destronar principado quando o meu coração estiver livre. Cuidado. Quem aqui já desejou o mal para alguém? Eu não, eu já. E tem hora que a gente deseja assim, é ligeiro. Quando a gente vê, a gente está, tomara que morra. Cuidado. Eu nunca desejei, então você não está na terra. Senão, por que Deus está dizendo isso para nós? Ainda fala, fica ali, ó. Cuidado, irmão. Cuidado mesmo. O que eu desejo para o próximo é o que vai acontecer. Mas eu desejo para o meu vizinho. Quando Deus manda eu orar pelos meus inimigos, que é isso, irmão? Amados, eu já tive a oportunidade, quando está embaixo, de dizer, destilar veneno, quando você está ali humilhado, pisado. Eu tenho testemunho de que já fui esmagada, igual a azeitona na prensa. Como também já tive momento de sentir vontade de dizer, tá vendo, eu cheguei. Dizer, Deus, limpa meu coração. Eu já contei que um dia eu vi um dos meus inimigos dentro do Bradesco. Eu senti vergonha de mim. Eu vou contar porque eu tinha comprado um Corolla. Coloquei a chave bem aqui. Aí eu queria que ele olhasse para mim e falasse, um Toyota? Irmão, eu senti tanta vergonha que eu tirei aquilo e imediatamente joguei dentro da bolsa. E eu fiquei com vergonha do meu ridículo. Eu queria mostrar que eu estava por cima, e aquilo foi para mim. O Espírito Santo disse, ridículo, que foi eu que te dei, eu que proporcionei, ai gente, eu vim para casa, eu chorei de vergonha, mas naquele momento, quem já sentiu isso? Meu Deus, só eu, Jesus, só eu, a pecadora aqui, o resto aqui só, Jesus vem buscar vocês, viu, santos? Eu acho que está na hora de vocês ir para a glória. Porque acho que a pecadora aqui só é eu. Irmãos, eu estou falando de senso comum que nos impede de receber o melhor de Deus. Isso aqui, amados, não é porque eu estou, está me exortando. Não, é para você entender e ter cuidado com o que você está desejando, com o que você está pensando. Não importa o que fizeram com você, o que estão fazendo. Ei, você precisa estar com o teu coração, senão Deus não recebe nem a tua oferta. Por que a minha colheita? Por que eu estou semeando e não estou colhendo? Porque teu coração está cheio de rancor. Porque eu estou desejando mal para o meu vizinho, para o político, que eu nem conheço, que ele está nem aí para você, e você está ali. Ei! Deus faz o
minha cidade. Senhor, eu estou orando, eu estou semeando pela minha cidade. Quem vai dar o destino para a minha cidade é o Senhor. Mas não deixe de perder não perca a sua bênção, não. Isaac semeou amor. Quando o povo estava entupindo os poços dele, eu abro outro. A bênção está aí na minha vida. Me entupiu o poço, ele diz, eu vou abrir outro. Você não vê ele destilando veneno. Ele vê ele fazendo de novo. Eu vou abrir. Vocês estão pensando, eu sirvo o Deus vivo. Quem peleja por mim é o Deus Todo-Poderoso. Mas colocaram. Eu vou abrir. Chega uma hora, meu irmão, que o inimigo vai dizer, não tem jeito não. Tudo que eu faço. Ei, cuidado. Tem gente que alimenta, vê o filho chegando e é verdade. Meu filho denegriu fulano. Pare com isso, irmão. Quem visita a minha casa vê o posicionamento dos meus filhos. Sou incapaz de tocar na vida de alguém. O Arthur é meio politiqueirozinho, gosta que é uma beleza. Mas sem denegrir ninguém. E ali o tempo todo, porque eu tenho medo da colheita. A prosperidade está em nós. Não está na política. Não está, foi o que o pastor falou. Deus vai te prosperar onde você está. Amém? Deus vai te prosperar onde você está. Porque a roda gira, diga a roda gira. Meu amigo, se você está embaixo hoje, eu quero dizer que Deus vai te colocar num lugar. Deus vai rodar, a roda está girando. A roda está girando. E Deus tem um lugar de posicionamento para a igreja. De cura, hoje está parecendo culto de cura e libertação. Mas é para você saber o que eu estou desejando, é o que eu estou colhendo. Desejando o quê? Tem gente dentro da igreja, torcendo para o irmão da esquerda, da direita se dar mal. Pegando os versos bíblicos e trazendo para a sua... igreja, Jesus veio e nos perdoou naquela cruz do Calvário. Jesus venceu a morte. Eu tenho um que mudou a história, mudou o jogo, me fez vencedor. Aí lá em Provérbios diz assim, nós estamos finalizando, igreja. Nós estamos lendo Provérbios, irmão, que coisa linda. Provérbios 9, verso 12 diz, se fores sábio, o benefício será todo teu. Se for sábio, seja sábio. Contudo, se fores zombador, cuidado com o zombador, irmão. Tem gente que pega e fica todo o tempo fazendo zombaria um do outro. O zombador sofrerá as consequências da tua própria escolha. Hoje seria bullying. Na linguagem de hoje dizia assim, quem faz bullying, o zombador, né, Michele? Isso aqui dá quase para fazer uma palestra sobre bullying. O zombador, irmão, as consequências da sua própria escolha. Diga assim, eu tenho as consequências das minhas escolhas. O que você está escolhendo? Analise, irmão, a Bíblia é reflexão. Se fores sábio, o benefício será todo teu, todo, irmão, não é só metade não. É na família, é nas finanças, é em todos os sentidos. Se fores sábio. Contudo, se fores zombador sofrerá as consequências da tua própria escolha. Cuidado com as consequências. Lá no verso 4, diz, aos insensatos e desajuizados conclama,
Vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que preparei. Abandonai a insensatez e vivei. Andai pelo caminho do arrependimento. Andai pelo caminho de quê? Para tomar do vinho, da alegria do Senhor, eu tenho que andar na vereda do arrependimento. Tem versão que diz vereda. Vereda é o quê, irmão? É aquilo que eu passo todo dia. Todo dia, do arrependimento. Tem que se arrepender toda hora e todo dia. Na vereda do arrependimento. Diga arrependimento. Tem que ser diário. Tem que ser diário, irmãos. Para mim comer, beber do vinho. Ah, mas Jesus já me perdoou. Para salvação. Para salvação, é a graça. Não estou falando de julgamento da salvação, não. Mas a consequência, crente também tem consequência do pecado. Pastora, tem pecadinho, pecadão? Não, tudo é pecado. Mas tem consequências menores e consequências maiores. Quem entendeu? Ah, mas esse aqui, tem consequências, tem pecado que a consequência é pequena. Mas tem pecado que a consequência é grande. Cuidado com as consequências. E tem colheita, irmão. Tem pessoas que a semente, tem semente que você planta, ela não dá fruto no mesmo mês, nem no mesmo. Tem gente colhendo o que plantou lá atrás, ainda não se arrepende. Cuidado. Cuidado com as consequências. Crente não tem consequência? Quem disse? Senão, não tinha ficado o livro de Provérbios para nós ler e entender. O insensato. E ele diz, no capítulo 10, verso 10, diz: aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidade, assim como a boca do insensato leva à destruição. Os lábios do justo são fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Cuidado com ódio, ele gera o quê? Contenda. Cuidado com ódio. Coração de crente não cabe ódio. Nem pelo diabo, eu não gosto dele, mas eu tenho ódio. Não cabe no meu coração ódio. Não cabe, não destile veneno. Cuidado com os teus sentimentos, porque Jesus, ele veio, ele nos deu vitória, ele tomou a chave do inimigo para nos dar vitória. Verso 16: o salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as rendas do perverso o conduz ao castigo. Então deixa, irmão. Para de se meter na vida do perverso, do injusto. Ele planta, a colheita é dele, não fica se metendo, não. Tem gente que não dá dando conta da vida dele, fica se metendo na vida do insensato. Meu amigo, o problema é dele, ele está roubando. Ei, eu não faço parte do roubo dele. A consequência? Agora eu fico aí sentindo ódio. Jesus, onde eu for plantada, eu sou bênção. Eu sou bênção na vida do meu irmão. Eu sou bênção na vida da minha família. Eu sou bênção na igreja. Eu sou uma colheita. Digo, meu nome é colheita. Meu irmão, o inimigo vai olhar e vai dizer, meu Deus, eu quero servir o Deus daquele povo. Você pensa que o povo não passa aqui e diz, essa igreja, a igreja dos ricos, eu digo, é verdade. Irmão, quando alguém falar que a igreja é dos ricos, não fica assim, não, é verdade, lá o povo é todo mundo rico. E é verdade, você é rico. E eu sou de lá. Não fica assim, não, lá todo mundo é pobre. Não, pobre é o capeta. Jesus disse que se fez pobre para que nós fôssemos ricos. O pai da pobreza é o diabo. Ai, porque fulano é pai dos pobres. Não, Jesus é o pai dos ricos. Porque ele me fez rico. Ele disse que nos comprou, nem com dinheiro, nem com prata. Ele comprou, foi com a vida, o sangue dele. Dê um aplauso ao Senhor. Tem gente que diz, ai,
Eu vou votar no fulano porque ele é o pai dos pobres. Está repreendido. Pai dos pobres é o capeta. Jesus é o pai dos ricos. Porque nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. Entendimento, irmãos. Se eu começo a adquirir essa cultura para a minha vida, eu não vou sair. Irmão, me dá uma cesta básica. Não, meu irmão, você vai dar. A palavra do Senhor diz que Ele nos fez cabeça e não cauda. Diga, eu sou cabeça. Eu não sou cauda. Ai, pastora, então eu tenho que estar assim por cima. Não, irmão, não confunde as coisas, não. Cabeça pensa, cauda obedece. A igreja é cabeça. A igreja pensa. A igreja raciocina. A igreja é vencedora. Tira essa cultura miserável da sua mente. Somos ricos em Cristo Jesus. Amém? Quem entendeu? Apocalipse, para finalizar. Apocalipse 1,16. O leão ruge. Diga, o leão ruge. Ei, Jesus lindo. Apocalipse 1. Você pode dizer, mas eu não estou no lugar, eu estou sendo... Não te preocupa, não saia da posição, não, irmão. Não perde tua bênção, não. Em nome de Jesus. 1,16. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. E a sua boca saía uma espada com 2 gumes. Que espada é? Diga a palavra. Afiados. Seu rosto era como o próprio sol, quando brilha em todo o seu esplendor. Aquele que passou pela sala de Pilatos, passou pela sala de Caifás, passou pelo Getsêmani, passou pela cruz, foi cuspido, pisado, maltratado, humilhado, para que eu e você tivesse esse entendimento. Assim que o admirei, caí aos seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: eu quero lhe dizer que Deus hoje coloca a mão dele sobre você. Não tenha medo, não tenha medo. Eu sou o primeiro, o último e o último. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo por toda a eternidade. E possuo a chave da morte e do inferno. Aí eu fico vendo um bando de crente sentindo medo. Irmãos, amanhã, a notícia que vier, eu quero lhe dizer uma coisa. O leão da tribo de Judá não vai deixar ninguém aqui perecer. Nós somos governo. Diga, eu sou governo. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente, como aqueles que sucederão depois desses. O que está acontecendo e o que vem depois? Ele diz: este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ele está dizendo: eu tenho uma chave. Eu tenho uma chave. Eu fui lá no inferno, onde ninguém me segurou, porque o diabo não entendeu que eu não tinha pecado. E ali a palavra diz que aqueles mortos foram libertos, porque o povo era julgado pela lei. E Jesus veio e trouxe uma revelação. E o inimigo não tem poder sobre a igreja. As portas do inferno não prevalecem. E ele diz que as 7 colunas de Deus tem que estar alicerçadas, diga assim, na minha casa. Como nós estamos lendo um provérbio, só para fechar, você fica de pé.
A Bíblia, irmão, ela se encaixa. Ela se completa. Não tem nada solto na Bíblia, nada. Tudo tem uma ligação. Ele diz assim, eu quero só que você preste atenção aqui, fala das 7 estrelas. E ele diz assim, irmão, não saia ninguém agora que a revelação está aqui. Há uma revelação poderosa de Deus, pelo amor de Deus, fica atento. Como é que no final de fechar a bênção você fica disperso? Olha o que ele diz, eu saí daqui quarta-feira com os 3 pilares na minha cabeça. Fé, perseverança e o que, pastor? E aquebrantamento, humilhação. Eu digo, Deus, no meu coração tem perseverança, tem fé e tem aquebrantamento. Eu saí e fui orar a palavra que eu recebi. Aí eu vejo, às vezes, o povo perde a chave. Ei, quando você vem para a igreja, os céus têm uma revelação para a igreja. E tem gente que fica disperso, aí quer a benção do filho, aí fica no WhatsApp, quer a benção do marido, aí está pensando em outra coisa, aí quer a benção financeira. Como, meu irmão? Se você na hora que tem a chave da vitória, você está disperso. Para finalizar, o que diz? Provérbios, nós lemos lá dos 7 olhos de Deus, dos 7 Espírito do Senhor. Ele diz, a sabedoria edificou a sua casa, ergueu suas 7 colunas. Aonde? Diga, na minha casa. Provérbio 9. A sabedoria edificou a sua casa, a minha casa. Diga assim, a sabedoria edificou a minha casa, ergueu suas 7 colunas. Aonde está as 7 colunas? Diga, na minha casa. Sabe por que tem 7 colunas na tua casa? Diga, porque tem sabedoria. Entendeu, irmão? Então você chega na sua casa e você já contempla 7 colunas de fogo na tua casa, a sustentação da tua família, das tuas finanças, e não vale a pena você sentir mal nenhum, irmão. Não sinta nada por alguém de ressentimento. Pelo amor, mas fulano me fez raiva, mas não vale a pena. Eu não sinto, não, eu vou orar. Eu vou orar. Um dia eu contei aqui. Eu não votei no finado Jones, eu não votei, todo mundo sabia. No dia que ele ganhou, passou a posse, eu fui lá na prefeitura e disse, olha, eu não votei em você, mas a partir de hoje você é meu prefeito. E orava por ele. Infelizmente, aconteceu o pior. Que até hoje eu sofro a morte daquele menino. Sofro. E tive 2 revelações com ele. E o Senhor disse que iria justificar aquele sangue. Era uma autoridade. Então, cuidado com os teus sentimentos. Não deixa teu coração ter nenhum desejo mal por ninguém. E todos os dias eu orava pelo prefeito que assumiu. Oro todos os dias pelo poder legislativo, executivo. Oro, estou na porta. Deus liberta o povo, como Mardoqueu. Quem vai fazer a obra é o Senhor. Sem ressentimento no meu coração. Fecha teus olhos e vamos orar. Se tem alguém que quer reconciliar,